pauta política porque o presidente Lula sancionou hoje importante lei, a lei que retoma o programa de aquisição de alimentos, que foi criado no primeiro mandato do petista à frente do país. Essa nova lei estabelece que pelo menos 30% do recurso reservado pelo governo para a compra de alimentos vá para produtos de agricultores familiares. Com Lula e Janja na sanção do projeto, o ministro Wellington Dias explicou o impacto da medida e quando ela começa a valer. Confira. Então, eu quero dizer que é muito mais do que um estímulo aos pequenos produtores. É uma política já consolidada, já aprovada. A gente estava numa agenda ontem e um dos produtores lá de uma das cooperativas, o Nelson, dizia: aqui a garantia do produtor que pode produzir, que tem a alternativa da proteção governamental através do programa de aquisição de alimentos. Então, digo que o Brasil também está no rumo certo e seguramente integrado com vários outros programas. A partir da sanção desta lei, nós teremos aí já pronto para todo o trabalho. É o senhor assinando quando que começa, é imediato. Assina, publica e já pronta a liberação da primeira leva de 250 milhões de reais. França, programa importante, 250 milhões de reais já vão direto para este programa, adquirindo os produtos junto de quem faz agricultura familiar no país. Isso fortalece a cadeia econômica, especialmente na zona rural e nos pequenos municípios, que nós sabemos que há uma grande dificuldade nessa dinamização econômica, em que a maioria do dinheiro que circula nesses pequenos municípios advém do setor público, seja por repasses, transferências federais ou pela movimentação da administração pública municipal. Então, além disso, dá essa atenção especial ao programa de alimentação. Nós, inclusive, observamos durante a gestão passada nas escolas muitas crianças se alimentando com alimentos de baixo poder nutritivo, inclusive com bolacha, água e sal, também suco de pacote. Então, engloba toda uma ação social que também impacta na economia. E como nós sabemos bem, o Brasil está passando por um processo de recuperação econômica, então esse programa também auxilia nessa dinamização, nesse alavanque, nessa retomada do crescimento econômico que o Brasil objetiva. Tem outra novidade do programa, diferente daquele do primeiro mandato do presidente Lula, que é a inserção da cozinha solidária. É uma modalidade onde a produção feita em cozinhas comunitárias também passam a ser abastecida com esses materiais, com esses produtos adquiridos da agricultura familiar. Kátia? Olha, a agricultura familiar no Brasil hoje ela já é a maior responsável pelo alimento que se tem à mesa das pessoas que têm condições, né, que vivem já, têm salário, né, vivem numa vida dignamente básica. Essa inclusão para também auxiliar o governo nessa política social e alcançar mais pessoas, ela traz o fortalecimento de uma parte da nossa economia que já é forte, mas que precisa crescer ainda mais. Então, é uma cadeia de ações que realmente vão gerar muitos impactos, né? O impacto na agricultura familiar, na economia que gira, que na verdade o grande fomentador aí no caso é o próprio governo federal. E é óbvio, pessoas alimentadas são pessoas com mais condições para tudo, para estudar, para trabalhar, para tentar aí melhorar de vida. E sim, isso é muito importante, a questão da fome. A gente sempre está repetindo aqui os números que o Brasil apresenta, né? É uma herança aí desse governo que passou, a questão da pandemia, tudo Kátia, isso é muito grave. Você falou em pandemia e a cozinha solidária cresceu muito durante a pandemia.
São pessoas que se Com experiência unem, que deu certo. pessoas com um propósito que se unem para fornecer alimentação gratuita para quem está em situação e que dependia só de vulnerabilidade. doações. Né? Isso, agora até não. mesmo de pessoas que... É aquela história do dividir o pouco que eu tenho. Sim. Né? Agora não. Agora o governo vai adquirir da agricultura familiar e doar para essas cozinhas solidárias. E o presidente Lula afirmou que esse programa não é gasto, é investimento do dinheiro público. Ele explicou, inclusive, a diferença na visão dele do que é gasto e do que é investimento. Vamos ver. O governo está investindo na qualidade da alimentação do povo brasileiro. Está investindo para que eles tenham direito às calorias e às proteínas necessárias. Está investindo para que as crianças possam tomar café, almoçar e jantar e comer o suficiente para não morrer de fome. Está investindo para ajudar o pequeno e médio produtor rural que muitas vezes plantam e não tem acesso ao mercado para vender os seus produtos, ou muitas vezes são incentivados a plantar bastante. Quando eles plantam bastante, o preço cai e eles vão tomar prejuízo. O governo tem que entrar para não deixar eles ter prejuízo. Tudo isso tem que ser visto como investimento, não como gasto. Sabe como gasto? Sabe o que é? Eu vou dizer o número que é gasto. O mundo gastou desde 2022 até agora 2 trilhões 224 bilhões de dólares em armas de guerra. Isso é gasto. Marta Santos. É isso, Ananias. Eu acho que o presidente falou muito bem a respeito dessa pauta, da diferenciação do que é gasto, do que é investimento. Quando a gente falava em arcabouço fiscal, ainda naquele debate, muito era comentado também sobre isso, né? Sobre o que seria realmente colocado ali para ser investimento, para investir em educação, em saúde, quanto seria investido nisso, e aí, em contrapartida, alguns colocavam que poderia ser, na verdade, gastos. E quem não lembra dos gastos, agora falo de gastos, do governo passado, quando a gente viu os dados do cartão corporativo, do valor que era colocado ali na compra de leite condensado, né? Foi, inclusive, uma polêmica que surgiu aí no governo Bolsonaro. Então, eu acho que fica um pouco meio claro, né? O que é essa diferença entre o que é investido, como, por exemplo, em educação, investimento agora na agricultura familiar, que a gente sabe que é responsável por alimentar mais 70% da nossa população. Os alimentos são obtidos graças à agricultura familiar, o que é investido em saúde também, através de vários projetos aí, mais médicos, enfim, e o que é colocado ali como um investimento, um gasto, né, supérfluo, como com leite condensado. Sim. E agora com o que o presidente colocou aí com armas, né? Lembrando que o presidente Lula está bem envolvido nessa discussão internacional, inclusive com relação aos conflitos armados, sobretudo a guerra na Ucrânia e na Europa. Ele sempre feito esta crítica de, olha, gasta tanto dinheiro com guerras, enquanto isso tem tanta gente passando fome, ou seja, ele mais uma vez traz essa reflexão para defender que comprar a produção da agricultura familiar é investimento do governo e não é gasto. João, no final dessa reunião, após assinar e sancionar essa lei, Lula ele mandou um recado ao ministro Wellington Dias e ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, os dois que estão ali ao lado dele, na assinatura da sanção dessa lei. Vamos ver. Então, um abraço, parabéns a vocês dois, boa sorte. Agora é o seguinte, tem a lei, tem o programa, tem o dinheiro, agora é fazer as coisas acontecer de verdade, meu Adão? Agora é fazer as coisas acontecer de verdade. Parabéns a vocês. Vá trabalhar, João. Na verdade, o presidente colocou bem aí que já está oportunizando todas as condições para que os dois ministros, que têm uma área que o governo considera prioritária, se destaquem e consigam também contemplar o governo com esse destaque, né? Não existe programa que não tenha um reflexo na sociedade. Os que não têm reflexo é porque foram extintos aí pelo ex-presidente e morreram por inanição, né?
Eu acho que o mais grave não foi nem a extinção de programas, que agora não foram extintos. Foi deixar os programas morrerem por inanição. Não se alimentava esses programas de maneira consistente, com recurso, ou quando se alimentava, era sem continuidade, né? Um exemplo é o Bolsa Família, que se deixou 34 milhões, que é um investimento que vai ser feito em Teresina agora. Só para dar um exemplo. Sim. Só que em Teresina o garantido passa em 34 milhões. Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida, 34 milhões. Né? Subiu para mais de 9 bilhões. Bilhões, com baby bola. Então você vê como é que são as prioridades. Fiz as contas, João, 279 vezes a mais. Por aí você tira qual era a prioridade. Enquanto isso, a Caixa Econômica estava financiando imóvel para rico, né? Mas é. Sim. É um negócio complicado. Não vou nem dizer para rico, mas para pessoas que têm condições de adquirir uma moradia sem dificuldades de quem vive praticamente subsistindo. A maioria no mercado de trabalho, elas não têm dinheiro para investir. Elas estão sobrevivendo quando estão, né? Aí entra a inadimplência, prejudica. Aí entra a falta de condições para adquirir um imóvel, ele vai morar de aluguel, isso agrava o gasto dele pessoal, familiar. Então, uma série de coisas. O que acontece? Eu acho que o principal aí foi o presidente deixar um recado. Primeiro, ele está assinando, está dando dinheiro, ele não vai entregar os ministérios. Mandou logo esse recado, ele já disse, mandou a primeira dama e agora deixou bem claro, ninguém vai alimentar uma vaca no dia de vender, né? Então não tem isso não, um boi no dia de vender, não é por aí. Então o que se espera agora é que realmente, como eu disse, está tudo aí agora conseguir agilizar isso. Eu vou te contar uma coisa, eu estava conversando com um amigo meu, que é assessor parlamentar em Brasília, ele disse, João, o que está acontecendo é uma coisa que ninguém percebeu. As equipes que saíram detonaram os cadastros, os computadores foram todos zerados, a maioria. Quando não levaram, porque tem um monte de sindicância para apurar, equipamento foi levado de autarquia e ministério, e eles apagaram os cadastros, ou então apagaram os dados só para desatualizar. Isso cria um problema gerencial que você nem imagina. Por quê? Porque também não adianta eu estar no governo, mandar um monte de dinheiro para A, para B, e depois eu não conseguir prestar conta onde seriam esses dados para o Tribunal de Contas da União. Porque aí eu faço um bem e me acabo politicamente e legalmente, né? Olha, a gente viu aí por essa fala final, Franci, e tem também a imagem, pedir para a nossa produção colocar de novo, do cumprimento do Wellington com o presidente Lula. Como o João disse, eu não vi aí sinal de que vai trocar o ministro, não. Pelo contrário, está respaldando o Wellington Dias com uma política pública importante do governo e, claro, cobrando resultados, que é isso que Lula tem feito com toda a sua equipe. É uma fala que converge para uma continuidade no Ministério do Desenvolvimento Social. E, em outras ocasiões, o presidente Lula já havia sinalizado de que ele não abriria mão desse ministério, de que o Wellington continuará no MDS, e essa solenidade hoje, o lançamento desse programa é importantíssimo para a plataforma de gestão do Lula, porque a questão social é, sem dúvidas alguma, o foco do governo Lula 3, tanto que ele disse que o maior objetivo é tirar o Brasil, mais uma vez, do mapa da fome. Então foi uma fala também indicando que está dando o peixe, está dando todos os subsídios para que o Wellington faça um grande trabalho, mas uma fala também que converge para uma continuidade e de que o Wellington Dias não será trocado no MDS. Muito bem, vamos agora mudar de assunto, vamos para a nossa política local, já a gente